aí eu queria, acho que agradecer todo mundo aí, tô super feliz, assim, eu tô admirada com a nossa capacidade de juntar uma galera, assim, né, até rápido, né, porque faz pouco tempo até que a gente começou a falar do Meetup, então eu tô super feliz com a diversidade. Sejam muito bem-vindos e espero que cabeças explodam, ou não, né, não, acho que não é bom desejar isso. Acho que espero que vocês curtam bastante aqui com o Ravi. Vai lá, Ravi. Beleza, então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar. Quem for chegando vai pegando o bonde andando. Deixa eu partilhar minha tela aqui. Então, gente, bem-vindes, bem-vindes, bem-vindos, bem-vindas a mais um Meetup da Target Till. O tema da vez vai ser pensamento sistêmico aplicado ao design organizacional. Nós somos uma pequena consultoria. Estamos hoje em 10 pessoas, consultores, mais um parceiro que trabalha com a gente cuidando das nossas artes. E nós basicamente estamos olhando para sistemas sociais, trabalhando com diferentes tipos de organizações, de uma forma muito resumida, tentando criar sistemas emancipatórios, onde as pessoas não precisam mais trabalhar em uma relação de subordinação. E isso, obviamente, envolve, né, uma transformação cultural, envolve, naturalmente, uma perspectiva sistêmica, para a gente poder falar sobre todas essas questões de poder, de distribuição de autoridade, de participação, e por aí vai. Então, nós pesquisamos novas formas de trabalho e nós lidamos, né, com este mundo do design organizacional, nos apoiando em diversas tecnologias sociais. Inclusive, na Target Till, nós temos uma tecnologia social que nós desenvolvemos, que são as organizações, a organização orgânica, né? O2. É uma metodologia voltada para autogestão. Uma metodologia não, talvez seja muito redutivo para o que é a O2. É uma tecnologia social. Então, tendo dito isso para vocês, falar um pouco também de mim. Eu sou Ravi, sou natural do Goiás, do interior do Goiás, cresci no interior do Goiás a minha vida toda, viajei durante 8 anos pelo mundo, tenho 29 anos e hoje voltei 8 anos depois para o Brasil. Estou aqui em Teresópolis falando com vocês, no Rio de Janeiro. Eu acho muito difícil trazer um nome que representa as coisas que eu gosto de fazer, eu me considero uma pessoa generalista, mas uma das alcunhas, uma das personas que eu utilizo para me apresentar ao mundo são essas aqui, né? Eu sou um designer organizacional, gosto de dizer que eu sou um hacktivista social, que eu gosto muito de uma abordagem hacker, de olhar caminhos oblíquos, não óbvios, para interagir com sistemas sociais. Sou um facilitador, um consultor e também sou músico, toco violão desde os 8 anos de idade, gosto bastante. E assim, eu sou uma pessoa que, desde cedo, por ser filho de pais hippies, tive um contato com ecovila, cultura e, consequentemente, com várias tecnologias sociais focadas em colaboração. Então, eu gosto de olhar assim para a minha procura como sendo uma busca por relações ganha-ganha. Tipos de relações onde ninguém precisa de perder, né? Para todo mundo ganha quando a gente trabalha juntos. E eu tenho um grande interesse por explorar relações, explorar questões ambientais, sociopolíticas, culturais e tal. E a maior parte das vezes, quando eu estou falando para as pessoas sobre isso, elas olham para mim e me veem assim, né? Um doidão ali com várias coisas e referências e um monte de coisa bagunçada, tentando fazer sentido dessa coisa complexa. E as pessoas, elas ficam meio assim, né? Olhando pra mim, tipo, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo, que esse cara tá falando. Então eu tenho tentado buscar formas de simplificar essas coisas das quais eu gosto tanto de falar, né? Então eu desenhei para vocês aqui uma introdução ao pensamento sistêmico que eu considero como sendo uma introdução informal. Eu vou tentar me segurar um pouco nas referências e nos nomes difíceis e todas as terminologias que existem na área para tentar trazer para vocês a essência do que é esse negócio
sem necessariamente entrar no lugar de uma palestrinha super formal, né? Se vocês quiserem depois se aprofundar, eu tenho vários artigos publicados aí no blog da Target, tem muitas referências lá, e vocês podem perguntar, entrar diretamente em contato comigo, participar da Teal Network, que a gente tem uma rede com várias pessoas interessadas nesses temas, né? Então, é isso. Vamos lá, vamos começar essa introdução informal ao pensamento sistêmico. Só que antes de falar, né, sobre o pensamento sistêmico em si, eu quero fazer uma contraposição com o tipo de pensamento que talvez seria antissistêmico. Assim, talvez fique mais fácil depois, quando eu fizer uma comparação, um depara, a gente entender do que se trata esse tal de pensamento sistêmico. Então, o que eu vou chamar aqui, não sou eu que estou chamando, né? Muitos autores e autoras chamaram assim, que eu vou chamar aqui de um pensamento antissistêmico, é um pensamento mecanicista. Tá? E aqui, essa noção de mecanicismo, ela geralmente está relacionada com um reducionismo cartesiano e com a mecânica newtoniana. Geralmente vem de uma crítica desse lugar, do paradigma que esses pensadores estabeleceram dentro da ciência, de uma forma geral, né? E dentro desse paradigma mecanicista, a gente pode talvez sintetizar 3 grandes pilares que fundamentam essa abordagem. O primeiro é o pilar do reducionismo. O reducionismo ele é uma crença de que você pode reduzir e resumir tudo às suas partes individuais. Isso se manifestou na ciência de várias formas. Quando você vai fazer uma aula de química, qual é a primeira coisa que te apresentam? Uma tabela periódica, né? Porque a gente conseguiu identificar elementos. Você vai fazer uma aula de biologia, você vai ser introduzido ao conceito de célula. Então, ser vivo ele é um conjunto de células que vão formando tecidos e por aí vai, né? Na física a gente tem os átomos, os elétrons, os quarks, eu nem sei mais hoje quais são os nomes das partículas subatômicas que eles estão chamando essa parada. Eu parei lá no bóson de Higgs, a partícula de Deus, e aí eu desisti. Não é possível que vocês estão falando disso. E claro, mesmo na linguística, você também pode ver uma abordagem reducionista na busca por fonemas, né? Uma língua é basicamente um conjunto de fonemas. O fonema seria a unidade irredutível aí de uma língua, de uma palavra, né? Então, assim, fica claro que a ciência ela entrou ali numa cruzada em busca pelo elemento primordial. Bom, eu acho que consegui fazer o ponto do reducionismo aqui, né? A busca pelo elemento irredutível em todas as coisas. Quando você tem uma crença de que você pode compreender tudo, quebrando aquilo em partes e reduzindo a partes, é natural que você também acredite que existe uma linearidade de causa e efeito e que o observador ele pode compreender todas as causas e todos os efeitos de tudo no mundo. Então, beleza. A partir do momento que a gente tem aí um pressuposto de que é possível compreender tudo, resumindo isso às suas partes individuais, é muito fácil você dar um salto para uma ideia de linearidade causal. Ora, se eu consigo reduzir tudo às suas partes, então eu consigo encontrar uma causa fundamental, uma causa raiz para absolutamente tudo e qualquer coisa. E se eu consigo compreender as coisas reduzindo as suas partes e consigo atribuir uma causa raiz e uma linearidade causal, isso significa que eu consigo conhecer a realidade de uma forma objetiva. Ou seja, eu, enquanto observador, eu não interfiro naquilo que eu estou observando. Eu sou um observador neutro. Eu consigo acessar a realidade e os fenômenos com clareza, com certeza e com precisão máxima, de forma completamente objetiva. E aí, gente, se você tem um conjunto de pressupostos como esses, você sabe qual é o tipo de solução que acaba sendo gerada? Vou dar um exemplo para vocês de um tipo de solução que vem de um pensamento mecanicista, né, reducionista, objetivo, que aposta numa linearidade causal. Tem um caso muito conhecido de um surto de malária nos anos 50,
na ilha de Bornéu. E eles tiveram a ideia genial de tentar resolver o surto de malária jogando DDT. DDT, para quem não sabe, foi um dos primeiros agrotóxicos e venenos, inseticidas a serem produzidos. Foi utilizado, inclusive, na Guerra do Vietnã para destruir a floresta, o famoso pó laranja. E eles utilizaram isso para controlar o surto de malária, certo? Eles pensaram de uma forma totalmente linear, né, e reduziram ali a malária, o mosquitinho, a um único elemento. Eles não consideraram que ele estava conectado com o resto das coisas. Eu vou jogar um veneno lá que vai matar o mosquito e pronto, vai resolver. E aí eles jogaram DDT e resolveu, realmente, matou os mosquitos. Só que ao mesmo tempo que matou os mosquitos, também matou as vespas. E essas vespas, elas comiam uma lagartinha que se alimentava dos telhados nas casas na ilha de Bornéu. Eram telhados de palha. E tinha uma lagartinha que comia aquilo ali, mas ela era controlada pela vespa. Então a vespa morreu e as lagartas começaram a correr soltas. Pelo visto elas sobreviveram, né? Além disso, alguns lagartos da ilha também foram infectados pelo DDT. E esses lagartos, eles eram comidos por gatos. E os gatos comeram os lagartos e acabaram morrendo. Se os gatos morreram, o que aconteceu, gente, na cidade? Um lugar urbano e tal. Um monte de rato, né, velho? Um monte de rato. Então, assim, tá aí um exemplo esdrúxulo, né, de um tipo de solução que vem de um pensamento reducionista, linear e completamente objetivo. Achando que é possível diagnosticar um fenômeno como esse, como um surto de malária, dessa forma simplista, né? Buscando uma lei que vai regular as coisas ali. E aí, você sabe o que a OMS fez para cuidar desse surto de ratos que surgiu em função do DDT? Eles jogaram gatos de paraquedas. É sério, pode pesquisar, o caso é real. Isso aconteceu. Então, assim, isso aqui é só para fazer o meu ponto de que o pensamento mecanicista, ele é o vigente, ele é o status quo, é o que, na verdade, a gente mais tem rolando, né? Exemplos não faltam. Se você olha aqui, por exemplo, para um tweet do Elon Musk há um tempo atrás, ele estava oferecendo 100 milhões de dólares como um prêmio para quem fizesse a melhor tecnologia de capturar carbono. A melhor tecnologia de capturar carbono é árvore. Você não precisa dar um prêmio pra ninguém pra desenvolver isso. Bota essa grana pra fazer, sei lá, algum processo de reflorestação, alguma coisa assim, meu Deus, meu. E quando a gente fala, por exemplo, de questões de desmatamento, especialmente no Brasil, só pra mostrar pra vocês até onde vai, né, o buraco do ralo aqui nessa questão. Quando a gente fala de desmatamento aqui no Brasil, há um tempo atrás, hoje eu já não ouço mais tanto isso, né? Mas há um tempo atrás, a galera falava muito que, olha, você tem que tomar banhos de 5 minutos, 10 minutos no máximo, porque a gente tem que economizar água, velho. Né? Só que, meu, todo mundo sabe, hoje, tá muito, muito claro que a gente, enquanto consumidor final, não tem quase impacto nenhum no consumo de água. Né? Então, isso tudo vem desse tipo de busca pela causa raiz fundamental que explica a realidade de uma forma objetiva e reducionista. Vamos reduzir tudo a partes e a linearidades, e assim a gente pode diagnosticar qual é o problema e resolver. Né? Só que não. A gente cada vez mais vê que os problemas que a gente tem hoje, como diz o tio Pete, vêm das soluções de ontem. A maior parte dos problemas que a gente tem hoje nem existiam ontem, na verdade. Então, isso tudo é para fazer o meu ponto para vocês e começar a conectar, né, toda essa questão do pensamento mecanicista com a forma como a gente começou a fazer a divisão social do trabalho na sociedade, como a gente ainda faz hoje, como a gente trabalha juntos, como a gente produz coisas dentro da sociedade, né? Se você acredita que tudo pode ser resumido a partes, você provavelmente vai desenhar um tipo de sistema de gestão onde você responsabiliza uma pessoa por apenas uma coisa. Né?
como é o caso clássico aí do filme do Chaplin, onde ele faz uma sátira com isso, mostrando como ele fica completamente condicionado por fazer atividades repetitivas, né, numa atividade industrial. Todo o nosso sistema de gestão hoje, embora ele não seja, a gente não esteja falando apenas de indústrias, né, ele se originou neste cenário industrial. O que a gente conhece hoje como gestão científica, de autores como Fayol, Taylor, Ford e toda essa galera, eles estavam refletindo o espírito da época. E o espírito da época era um espírito mecânico, né, onde eu vou criar linhas de produção, vou colocar, dividir as pessoas entre os que pensam e os que não pensam, né, os gestores e os funcionários. Vocês estão vendo agora onde eu quero chegar? Eu estou fazendo um ponto aqui de que o pensamento mecanicista, que é um conjunto de pressupostos, está emprenhado em todas essas práticas de trabalho que a gente tem hoje, que a gente critica aqui nessa rede, na Target Till, na Till Network, né? E eu estou basicamente criando uma figura antagônica aqui para vocês, né? Estou apresentando para vocês o inimigo. E isso por si só já é uma armadilha mecanicista da minha parte, reducionista da minha parte, né? Cair nesse discurso de que existe um inimigo e tal. Calma lá, que não é isso que eu quero dizer, a gente ainda vai chegar lá. E vou mostrar para vocês que o pensamento mecanicista ele não é algo a se odiar ou repudiar. Na verdade, o pensamento sistêmico ele acaba englobando isso também. Beleza. Então, assim, tudo que eu estou falando aqui para vocês se traduz em um paradigma, né? Existem muitas formas de definir paradigma e muitos autores e autoras tentaram fazer isso. Eu vou trazer uma definição simples para vocês de paradigma. Paradigma é o jeito certo de fazer as coisas. Depende para quem, lógico, né? Então todo mundo tem o seu paradigma. Existe, por exemplo, um paradigma de cortar queijo. Você talvez corte queijo de um jeito que eu não gosto, ou eu corte queijo de um jeito que não te agrada, e você acha que cortar queijo tem que ser feito de outra forma. Isso é um paradigma. Ok? Desculpem aí os acadêmicos e acadêmicas, mas é assim que eu vou definir paradigma hoje. Então, assim, quando você olha para todo o movimento mecanicista newtoniano, você identifica ali um conjunto de pressupostos, um jeito certo de fazer as coisas, que configura um paradigma. Quando a gente está falando, então, do pensamento sistêmico, nós estamos falando de outro paradigma. Um outro jeito certo de fazer as coisas, né? E para ilustrar isso para vocês, eu quero propor um exercício bem simples. Vou pedir para vocês cruzarem os braços de vocês. Cruza os braços. Agora, presta atenção em qual braço ficou em cima do outro. Todo mundo notou? Beleza. Então agora descruza os braços. Agora eu quero que você cruze os braços com o braço que estava em cima e embaixo. Então, dá uma certa hesitada, né? Mudar de paradigma é tipo isso, é tipo mudar o braço que você está colocando. Você está acostumado a fazer as coisas de um jeito certo, específico, que para você é o jeito certo, né? E a gente começar a olhar no outro paradigma envolve um esforço de prestar atenção em como a gente está fazendo as coisas e reaprender como a gente olha para o mundo e tal, né? E então, assim, antes de eu trazer para vocês o que eu entendo por pensamento sistêmico, eu gostaria de fazer um exercício bem simples com vocês, bem rápido. Eu gostaria de respostas rápidas, assim. Eu não quero uma resposta, não existe uma resposta certa para essa pergunta. Eu só quero fazer uma colheita rápida aqui do que vocês têm a dizer sobre isso. Então a minha pergunta é bem simples. O que é um sistema? Sem medo, fala o que você quiser sobre isso. Só abrir o microfone e falar. Vamos lá, modo pipocada. Como sempre, tem alguns milhos que não estouram. Um todo que tem um objetivo comum, um conjunto de partes que atua junto e que tem um objetivo comum. Perfeito, perfeito. E mais? Mecanismos interligados. Perfeito. Olhem as palavras-chave que estão vindo aí. Eu acho que é um processo para chegar em algo. Legal, também pode ser. E mais? Relações. Alguém quer acrescentar? Conexões. Legal, houveram algumas palavras-chave aí, né? Houve todo
interconexão, relação, conexão, propósito, objetivo comum, né? Bom, quando a gente pensa em um sistema, a gente provavelmente pensa num conjunto de coisas relacionadas, né? E essas relações, elas têm que ter algum tipo de significado, né? Se eu tenho, por exemplo, um martelo, uma faca de cortar pão e um rodo, isso não é necessariamente um sistema, porque eles não estão se relacionando, são apenas elementos que estão no mesmo espaço. Ok? Outra coisa sobre um sistema é que o sistema ele é um construto social. Pelo menos na forma como eu estou apresentando para vocês aqui. Existem autores e autoras que acreditam que os sistemas de fato existem na natureza, né? Outros autores divergem e dizem que não, o sistema é um construto social daquele que observa alguma coisa. Então, alguém observa alguma coisa em algum momento, estabelece relações entre um conjunto de coisas e chama aquilo de um sistema, né? Então, o sistema ele tem um contorno, ele tem algum tipo de limite ali, né? Onde você tem coisas que estão dentro dele e estão fora. Então, para a gente poder identificar sistemas, a gente tem que ter a capacidade de discernir a diferença entre elementos e perceber como eles se relacionam, né? E a partir do momento que a gente discerne a diferença e olha para relações, a gente também estabelece um contorno, invariavelmente. Porque a gente não consegue perceber tudo ao mesmo tempo. Então a gente tem que traçar um limite, uma fronteira para o sistema, né? Então, realmente, uma definição clássica de sistema é isso. É um conjunto de coisas que se relacionam entre si e formam um todo, né? E geralmente eles estão, de fato, trabalhando para um propósito comum. O problema é que esse propósito comum, ele é muitas vezes um propósito declarado por quem observa. E não o propósito da coisa em si. A gente tem aí uma questão, né, de limites do conhecimento, uma discussão muito antiga, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu prometi para vocês que seria uma introdução informal. Então vamos lá. Existem algumas características de sistemas que eu quero trazer para vocês. Dentro de um sistema, cada parte, se você mexe em qualquer parte, isso vai afetar o comportamento do todo. Não é? Porque está tudo conectado. Então, se você mexe numa parte, você afeta o comportamento do todo. Ou seja, isso também quer dizer que nenhuma parte age de forma independente do resto, né? E os conjuntos de partes, ou seja, existem subsistemas, conjuntos de partes, afetam o todo e também não são independentes. Então, às vezes, você vai olhar para um sistema como esse ali que eu mostrei para vocês, e você vai identificar subsistemas dentro desse sistema aqui, que é basicamente nada mais, nada menos que um conjunto de partes que você identificou ali dentro daquele sistema que você também identificou como um sistema único, né? Então, sistemas também podem ser feitos de subsistemas. Beleza. E assim, o que eu gostaria de deixar, de enfatizar para vocês aqui é que quando a gente está falando de olhar para organizações, para a sociedade, para as relações, seja lá para o que for, como sistemas, é que a gente não está olhando necessariamente para as partes em si, mas a gente está olhando para o produto, o resultado da interação entre as partes. Isso aqui é o mais relevante, dentro de uma perspectiva holística. Não significa que a gente não vai olhar também para as partes, né? Só que dentro dessa abordagem, como essas partes se relacionam e o produto que elas geram a partir dessas relações é que é o nosso objeto de estudo. Ok? E é aí que eu quero mostrar para vocês que a gente não vai jogar o bebê junto com a água fora da banheira, né? Ou seja, a gente não vai dispensar completamente uma abordagem mecanicista. Porque a gente também tem que, em algum momento, quebrar as partes e olhar para as partes, né? Não é só olhar para as relações entre elas e o produto das suas interações o tempo todo. Em algum momento eu também vou ter que olhar mais a fundo e subdividir aquilo, até mesmo para identificar subsistemas. Então eu quero trazer para vocês o pensamento sistêmico não apenas como uma visão holística, uma visão do todo, mas como uma intersecção entre o reducionismo e o holismo. Porque se a gente ignorasse, né, a perspectiva reducionista, linear e objetiva, isso não seria sistêmico,
que a gente estaria ignorando uma parte de um conjunto de abordagens, ok? Então, existe um mito muito propagado, especialmente pelas terapias alternativas que se apropriaram, né, das abordagens sistêmicas. Existe um mito, e muito na ecologia também, né? Há o mito de que o pensamento sistêmico ele é apenas uma visão holística do mundo. É sempre estar olhando para o todo e tal. E aqui eu quero trazer uma provocação de que é uma intersecção entre os dois. Não é como se a gente saísse do reducionismo e fosse para o holismo, né? A gente vai usar aquilo que ambas as perspectivas e ambos os paradigmas têm para nos oferecer. E, ao invés de olhar para a realidade como um conjunto de causas raízes com seus respectivos efeitos, nós vamos assumir que existem múltiplas causas para múltiplos efeitos e elas se retroalimentam o tempo todo. E aí vem a noção de complexidade. A gente não tem como traçar uma linearidade causal nos fenômenos que a gente observa, especialmente quando a gente está falando de organizações, de fenômenos sociais. Né? Se você está falando de uma máquina, beleza. É mais fácil, é um conjunto de zeros e uns. Você pode diagnosticar ali e, de fato, encontrar uma causa raiz e tudo mais. Né? Agora, dentro de sistemas sociais, geralmente, quando a gente tende a ir por esse lugar de buscar uma causa raiz, a gente acaba culpando alguém. E deixa de compreender o sistema, as estruturas do sistema. Né? Beleza. E, além disso, a gente sai de um lugar objetivo, e isso, para mim, talvez é a questão, é a nuance mais relevante do pensamento sistêmico. A gente sai de uma perspectiva objetiva, em que é possível compreender a realidade sem a interferência do observador, e a gente passa por uma perspectiva de subjetividade. E não só subjetividade, mas intersubjetividade. Porque você tem múltiplos observadores interagindo com o mesmo fenômeno ao mesmo tempo, e eles têm perspectivas diferentes sobre aquilo. Né? Um exemplo simples para vocês, para a gente constatar isso, para a gente constatar o fenômeno da subjetividade, é o seguinte. Botem o dedo de vocês para rodar no ar. Bota ele para cima da sua cabeça e olha com a perspectiva de baixo. Perceba qual é a direção que o seu dedo está girando. O meu está girando no sentido anti-horário. Todo mundo viu a direção aí? Agora faça a mesma coisa com a perspectiva de cima. Olha para o seu dedo girando. Todo mundo percebeu que mudou o sentido, que ele está girando? Beleza? Muito simples de constatar a subjetividade, né? Dependendo da perspectiva que você olha, o fenômeno vai ser diferente. Então, naturalmente, que a gente não tem como assumir que ao falar especialmente de questões sociais, a gente vai assumir apenas uma perspectiva. Né? Então, é subjetivo e é intersubjetivo. E aí eu tenho um diagrama aqui para mostrar para vocês, que eu tenho muito carinho por ele, que é o seguinte. Você e eu, nós, enquanto sujeitos, enquanto indivíduos, quando nós estamos interagindo com a realidade, nós estamos interagindo com a realidade que a gente pode interagir e que a nossa percepção permite. A gente não está interagindo com a realidade em si. Primeiro que a gente tem uma série de modelos mentais que pré-configuram a forma como a gente olha para o mundo. Né? E esses modelos mentais, eles vão reapresentar a realidade para a gente. Já ouviram falar daquele quadro do René Magritte, Isto Não É um Cachimbo? Né? É uma reapresentação de um cachimbo? Ou a célebre frase do Korzybski, o mapa não é o território, ou o menu não é a comida. Né? Nós estamos ali olhando para um modelo da realidade que a gente construiu na nossa mente, que é uma representação do fenômeno que está se apresentando. E isso é super relevante para a gente falar de transformação social. Porque a gente não pode assumir por aí, sair dando diagnóstico em sistemas sociais, dizendo que a gente sabe o que é que está acontecendo nas organizações alheias e propondo soluções que, na verdade, não estão trabalhando nada no sistema. Né? E eu quero trazer alguns exercícios simples para vocês perceberem essa questão de como os nossos modelos mentais e a própria construção do nosso aparato cognitivo condiciona a forma como a gente vê o mundo. O primeiro exercício é o seguinte. Você provavelmente acha que essa bola laranja no meio tem tamanhos diferentes. Os tamanhos são todos iguais. Só que o seu cérebro ele tem uma estrutura que te obriga. Quando ele compara o tamanho das bolinhas ao redor, ele te obriga a achar que aquilo ali é maior. Né? Outro exercício simples é isso aqui. Ó. Acompanhe a bolinha rosa
durante um tempo, até você ver que tem uma bolinha verde passando. Não existe nenhuma bolinha verde nesse desenho, gente. Todo mundo viu? Não é um GIF animado. É simplesmente o seu cérebro tentando preencher o que ele acha que tem que ser preenchido com base na informação que você tem, porque aquilo ali está desfocado e ele acredita que aquilo ali tem um movimento acontecendo. Né? É um coelho, é um pato. Vocês estão vendo as duas pessoas aí? Beleza. Isso aqui, para quem conhece Gestalt, é clássico, né? As leis da Gestalt e tal, é bem clássico, bem manjado. Mas o que eu quero dizer com vocês sobre isso aqui é o seguinte: existem categorias pré-existentes na nossa percepção que condicionam aquilo que a gente vê. Então você não vê a realidade como ela é, você vê a realidade como o seu cérebro permite que você veja. Então, a partir do momento que a gente tem conhecimento disso, toda a ideia de objetividade, da gente poder conhecer a realidade, reduzindo as suas partes e encontrar a linearidade causal, cai. Né? Não tem mais como sustentar isso, porque a gente percebe que o nosso próprio aparelho cognitivo, ele por natureza já não acessa o fenômeno na sua totalidade, não acessa a coisa em si. Né? Quem tiver mais curiosidade sobre esse tipo de coisa, eu recomendo a leitura do artigo Falácia dos Modelos. Ali tem uma boa dose de literatura kantiana e junguiana, que são os dois autores que, para mim, conseguiram representar isso da melhor forma, né? E aí, claro, eu tenho que terminar para vocês essa parte da objetividade e da subjetividade com Maturana. Né? Maturana é um grande pensador sistêmico, ele contribuiu muito para a cibernética de segunda ordem, e ele tem uma frase célebre que ele diz o seguinte: tudo que é dito por alguém que observa. É impossível separar o observador de um sistema observado. Então, a partir do momento que a gente assume isso, nós entendemos que tudo que a gente está falando sobre as nossas inferências que a gente faz quando a gente observa um fenômeno social, se eu estou querendo dizer que uma organização está com problema de autonomia, isso é um bando de inferências de vozes da minha cabeça, gente. E não tem como eu provar isso de uma forma objetiva. Eu posso colher algumas evidências. Né? E eu posso colher evidências frias, que são dados mensuráveis, ou eu posso colher evidências quentes, que são dados subjetivos. E geralmente, as informações mais preciosas estão nas evidências quentes. Não naquilo que a gente pode medir. Beleza. Então, falei pra caramba. Vou abrir rapidão. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa? Podemos seguir? Simbora? Beleza. A Raquel abriu o microfone ali, Ravi. Não sei se ela quer trazer alguma fala. coisa. Só para falar que estou adorando. Não teve nenhuma novidade para mim até agora, mas estou adorando o jeito como você está fazendo. Valeu. Então vamos lá. Eu vou propor agora para vocês um exercício. Talvez alguns de vocês já conheçam esse exercício, tá? Aqueles que já são macacos, macacas, macaqueis, não sei como falar isso em outras figuras de gênero, mas macacos velhos aí da Target Steel. Talvez vocês já conheçam o joguinho. Aqueles que já conhecem, por favor, não entreguem. E é o seguinte, eu vou contar para vocês um pedaço de uma história e vocês têm que me fazer perguntas para entender o que é que aconteceu nessa história. E eu só posso responder com sim ou não. Ou irrelevante. Tá bom? Já jogaram algo parecido, né? Black Stories e tal. Jogos de enigma. Bem simples. A história é o seguinte. Uma empresa moderna, cheia de gente jovem, onde todos trabalham muito, mas poucos projetos chegam ao fim. O CEO chama um consultor para resolver o problema, mas suas ideias, apesar de aceitas, também não são executadas. Alguém comenta. Algumas organizações são quase como galinhas. Elas quase voam. E aí? O que vocês acham que aconteceu aqui? Por que vocês acham que esses projetos não estão chegando ao fim? Façam perguntas para descobrir. E eu posso responder sim ou não.
Eles estão envolvendo todos os stakeholders na construção do projeto? Então, mas irrelevante, neste caso. Qual o problema? O problema é Não. com pessoas? Oi? O problema é com pessoas? Como assim? Envolve envolve pessoas? Sim. Sim. O CEO sabe qual é o problema que ele quer resolver? Ah, Ou ele sim, acha que ele sabe? sim, ele acha que ele sabe. Ele acha que ele sabe. Uhum. Eu vi, rolou uma pergunta aqui no chat do Matheus. Por falta de motivação das equipes? Não. Ô, Ravi, E tem um CEO iluminado que decide tudo? Não, não é o caso. Ravi, por que foi chamado um consultor? Só posso responder sim ou não. O consultor foi chamado porque o líder não tem a confiança da equipe? Não. Eles sabem o porquê que eles estão fazendo esse trabalho? Sabem, sim. O CEO é uma pessoa velha? Irrelevante. Eles sabem priorizar o trabalho? Ah! Não. As ideias do consultor foram impostas ou discutidas com a equipe? Sim ou não? Ele valida as hipóteses? Oi? Desculpa, cortei o Anderson falando. Não, eu ia perguntar, então, de uma outra forma. A proposta do consultor foi em tentativa de impor algo para a equipe? Não. Não. O CEO, ele não prioriza, ele valida, então, ele valida uma hipótese antes dele colocar em Não. prática? Não. O CEO tem o mesmo modelo mental que os trabalhadores? Provavelmente não, mas também não é relevante nesse caso. Estamos procurando problemas onde não existem? Talvez. Vamos, gente, vocês estão quase, já descobriram algumas coisas aí. Quando eu falei de stakeholder, o problema é um problema, porque você falou que né? Mas fico pensando. Ele vai resolver o problema do cliente? Ele está olhando para o cliente para priorizar o que o cliente quer? O consultor? O CEO? Sim. A galinha não voa. Se você não resolve o problema do cliente, você não vai escalonar. Sim, quer resolver o problema do cliente, sim. Tá. E essas ideias que são aceitas são de quem? Do consultor ou do CEO? As ideias são aceitas por todo mundo na organização. Todo mundo aceita. Todo mundo aceitou as sugestões, todo mundo entendeu qual é o problema. Só que não sai do papel. Só que elas não são executadas. As coisas não acontecem. Eles analisam esses problemas juntos? Pode-se dizer que sim, sim. Eles conseguem olhar para a organização como um todo na hora de... Porque eles não estão priorizando. Eles não estão olhando... Foca na questão da prioridade. Assim, talvez eu tenha dado uma dica ruim para vocês sobre a questão da prioridade. Quando eu digo que eles não sabem priorizar, vou dar uma dica aqui, hein? Tá mais relacionado com a carga de trabalho deles do que qualquer outra coisa. Ravi, eles têm algum modo de... Eu acho que tem algum modo tem de uma... revisar o trabalho? Não é relevante, meu cara, nesse caso. O que você ia falar, Luana?
Eu Também, ia rapidão, Gabriel. perguntar algo. Não sei se é uma pergunta ou... Bom, você fala se sim ou não. Eu acho que as pessoas falam que sim para tudo, não sabem falar que não sabem colocar limite. Yes! Da mosca! Isso aí. Muito bom! Então, esse é um exercício para mostrar para vocês, primeiro, como a gente sempre vem com os nossos pressupostos e já, não é possível, é por isso aqui, por isso e por aquilo, e a gente sempre vai descobrindo que é coisa diferente do que ela pensava, né? E depois que a resposta, ela não é nada óbvia. E ao mesmo tempo, é óbvia pra caramba, né? As pessoas simplesmente não conseguem dizer não. E aí, para representar isso, dentro uma das abordagens do pensamento sistêmico, chamado Systems Dynamics, utiliza o que a gente chama de diagramas causais para representar alguns fenômenos. Eu vou usar agora aqui esse recurso, né, para representar para vocês este fenômeno que a gente acabou de descrever aqui. Então, o que acontece é o seguinte. As pessoas elas recebem cada vez mais pedidos de projetos, né? E elas acabam não recusando esses projetos. E isso faz com que elas aumentem cada vez mais a carga de trabalho delas. Quando elas aumentam a carga de trabalho delas, elas acabam não cumprindo os deadlines, os prazos, ou seja, deixam de cumprir os acordos que foram estabelecidos. Certo? Quando isso começa a acontecer, a galera que está ali gerindo a parada começa a impor mais mecanismos de controle, né? Opa, a gente vai ter que fazer alguma coisa em relação a isso. A galera está deixando de trabalhar, parou de produzir, né? E isso acaba minando cada vez mais. Quanto mais mecanismos de controle a gente tem, mais isso vai minar a segurança psicológica da galera. E quanto menor é a segurança psicológica da galera, menos elas vão dizer não. E aí aqui a gente tem um ciclo vicioso conhecido como o voo da galinha. E aí, assim, isso é uma forma da gente representar fenômenos sociais e tentar compreender a estrutura do sistema, né? Lógico que essa análise aqui é super superficial, né, gente? É só uma forma de eu contar uma história para vocês e a gente não está aqui necessariamente encontrando já uma forma de agir, de intervir e por aí vai, né? Um agilista, por exemplo, olha para esse mapa aqui e vai dizer, é só limitar o WIP. Uma outra pessoa poderia olhar para isso, uma pessoa mais conectada com o trabalho relacional poderia dizer, talvez as pessoas não tenham um espaço em que elas possam cuidar das suas tensões, né? Então existem várias formas, várias perspectivas para a gente pensar em como é que a gente interviria nisso. Eu quero passar agora para vocês aqui uma outra historinha, que é uma historinha sobre um dia em que eu resolvi colocar um alimentador de passarinhos no meu jardim para eu ter mais passarinhos. Porque eu gostava muito de passarinhos e eles tornavam a minha manhã mais agradável. E aí eu quero usar essa história como um exemplo para vocês. Vocês estão vendo uma tela branca aí, né? Sim. Não acredito. Meu diagrama travou. Deixa eu procurar ele aqui. Aqui. Não abriu. Então eu vou mostrar por aqui. Não vai dar para ir abrindo ele, mas vai dar na mesma. Então é o seguinte. Essa aqui é uma história de um belo dia em que eu notei que eu tinha pássaros no meu jardim. Acordei de manhã. E eu percebi que isso tornou a minha manhã agradável. E eu gostei disso, né? Então eu resolvi fazer um alimentador de pássaros para aumentar os meus passarinhos no meu jardim, ok? E tudo estava funcionando bem, porque eu alimentei os pássaros e isso deixou o meu jardim cada vez mais atrativo, né? O que deixou a minha manhã cada vez mais agradável, ok? Então assim, só que tem um problema. Ao mesmo tempo que o meu passarinho, meu alimentador de passarinho trazia mais passarinhos, isso começou também a atrair esquilos. Aqui em Teresópolis tem alguns esquilos. E os esquilos começaram a brigar com os passarinhos. E eu acabei agora presenciando todo dia de manhã uma briga entre esquilos e passarinhos. Isso é completamente diferente do que eu queria no início, né? E
tendo esquilos brigando com passarinhos, isso diminuiu o número de passarinhos, me deu mais esquilos. Eu acho esquilo bonitinho também, mas eu não gosto deles brigando. E eles começaram a desperdiçar um monte de comida, então isso aumentou a minha necessidade de comprar mais comida de passarinho, né? E também aumentou o desperdício. E quanto mais desperdício eu tenho, mais comida eu tinha que comprar também, e quanto mais comida eu tinha que comprar, mais frustrado eu vou ficando. E isso acabou deixando cada vez menos a minha manhã agradável, né? E eu queria ter uma manhã cada vez mais agradável, porque eu estava acordando, às vezes, meio frustrado com coisas de trabalho e tal, né? E além de tudo isso, além de eu ter agora que comprar mais comida para passarinho, eu também tenho um monte de cocô de passarinho ali, gente, né? E além disso, as sementes que foram caindo aqui no desperdício, elas acabaram atraindo um monte de rato e gambá aqui no meu quintal. E tudo isso só me deixou mais frustrado, né? Além disso, o desperdício também fez crescer um monte de girassol do lado, nos lugares que eu não queria, e isso também me deixou mais frustrado, porque depois eu tive ainda que ficar arrancando planta de todo lado. Então, assim, o que eu quero contar para vocês com essa história? Mesmo quando a gente olha para um simples evento como você querer deixar a sua manhã mais agradável trazendo passarinhos, ainda assim a não linearidade está lá. Mesmo nisso, não tem como a gente assumir uma objetividade, reduzir os elementos das suas partes, né, e buscar uma linearidade causal. Há sempre aí consequências que não foram consideradas. Então, agora, eu quero trazer para vocês como é que tudo isso se manifesta dentro do tema que a gente trouxe aqui, que é o pensamento sistêmico aplicado ao design organizacional, né? E aí, lógico que eu vou fazer isso de uma forma completamente enviesada pela minha perspectiva, que é buscar relações ganha-ganha e acabar com a relação de subordinação entre chefe e colaborador. Na verdade, eu quero uma sociedade sem chefes, né? Esse é o meu grande objetivo. Então, eu estou apresentando para vocês isso aqui com esse viés, né? Lógico que outras abordagens sistêmicas poderiam trabalhar para manter a hierarquia e os privilégios. E é perfeitamente possível você utilizar o pensamento sistêmico para isso também, e a gente utiliza isso hoje em dia, né? Inclusive, muito do pensamento sistêmico foi desenvolvido pelos militares, né, em pesquisas militares. Então, uma coisa não necessariamente leva a outra, né? Então, óbvio, essa é a perspectiva aqui do Ravi e muito provavelmente da Target Teal também, porque a gente acredita nesse tipo de coisa, né? Então é o seguinte, quando a gente fala de ir para organizações máquina, para o que eu chamo aqui de organizações orgânicas, né, existem uma série de pressupostos que vão ser abalados, que vão ser repensados. Tá? E quando a gente está falando sobre isso, é importante a gente levar em consideração o que a gente quer dizer aqui com essa visão sistêmica complexa da coisa, né? Então, já falei para vocês, primeiro que a gente assume que todo fenômeno social é intersubjetivo. Depois que a gente abandona a linearidade e abraça a não linearidade. E isso implica a gente assumir que não é possível conhecer os fenômenos em sua totalidade. Não é possível diagnosticar um sistema social, né? E isso implica cultivar uma visão de mundo diferente, como eu já falei para vocês, um paradigma diferente, né? Então, assim, tem um cara que é um psicólogo organizacional super conhecido, Douglas McGregor. Ele propõe um modelo em que ele tenta identificar quais são os pressupostos que estão por trás de determinadas organizações, determinados tipos de organizações. Ele faz um modelo bem simplista, e ele divide basicamente, e esses modelos eles são profecias autorrealizáveis, tá? Se você olha para o mundo com a perspectiva de um modelo, você vai ver aquele modelo. Se você olha com o outro, você vai ver aquele. Então, assim, é só um exercício para a gente se questionar quais são os pressupostos que existem por trás de determinados tipos de organizações, ok? Então, ele traz a ideia do modelo X, que é o que eu chamo de um modelo mecanicista. Um modelo organizacional mecânico. Organizações máquina, né? Esse modelo X dele, ele vai dizer que os pressupostos pelos quais as pessoas operam ali é o seguinte. Acredita-se que as pessoas não gostam de trabalhar. Elas acham o trabalho chato e elas vão evitar o trabalho, se possível. Acredita-se também que as pessoas elas têm que ser forçadas, subordinadas, incentivadas para fazer o que é certo. Acredita-se também que as pessoas são motivadas principalmente pelo dinheiro e elas têm medo de perder o emprego. E
acredita-se que as pessoas são pouco criativas, a não ser para contrariar as regras, né? Então, o McGregor apontou esse conjunto de pressupostos como sendo um modelo X, né? E eu atribuo esse modelo X ao que eu chamo de organizações máquina, que são a maioria delas, cá entre nós, né? E aí ele traz a proposta, então, olha, de um modelo Y, e existem organizações já há muito tempo que trabalham, né, com outro tipo de pressupostos. Então, aqui, dentro dessa perspectiva Y, que eu estou colocando como um paradigma de uma organização orgânica, a gente acredita que as pessoas elas precisam trabalhar e elas querem e se interessam pelo trabalho, né? Em condições favoráveis, elas podem, inclusive, gostar de trabalhar. Elas não fazem isso só porque são mandadas, né? Elas têm a capacidade de se autodirecionar, ou seja, elas podem ter motivação intrínseca. Elas não precisam necessariamente de uma motivação extrínseca para trabalhar. Elas vão buscar e aceitar responsabilidades. Elas não vão fazer isso só porque elas têm medo ou por causa de dinheiro. Elas querem se responsabilizar, né? E a gente acredita que elas veem no trabalho uma forma de materializar, de expressar o seu potencial e a sua criatividade, né? Então, quando você desenha organizações pensando no modelo X, você vai ter pessoas se comportando X. Quando você desenha organizações pensando no modelo Y, você vai ter pessoas se comportando Y. Essa é a pegadinha dos pressupostos que guiam o nosso design organizacional, né? Beleza. Então, o modelo X das organizações máquina é aquilo que eu enquadro dentro de um paradigma que busca prever e controlar. É tudo sobre predição e controle, né? E, por sua vez, dentro desse modelo de predição e controle, nós temos inúmeros artefatos, nós temos vários tipos de processos, ferramentas, símbolos que caracterizam esse tipo de modelo, né? Então, se você olha, por exemplo, para a ideia de organograma, meritocracia, estabelecer metas individuais, fazer one-on-ones, bater ponto, ter salários que são secretos, a ideia de departamentos, a famosa pesquisa de clima. Isso tudo são artefatos X. Porque você parte do pressuposto de que as pessoas elas precisam ser monitoradas, você precisa prever, você precisa controlar. Então esses artefatos refletem isso, né? E dentro desse tipo de organização de predição e controle, o que você vai ter como característica essencial do design organizacional deles? Você vai ter um conjunto de pessoas que são quase como semideuses dentro da organização e eles travam o fluxo de comunicação. A comunicação tem que passar por eles. As áreas não podem se comunicar entre si. Não, você passa por mim, né? Então, você vai ter aí, obviamente, uma diferenciação entre as pessoas que pensam e as pessoas que não pensam. Entre os gestores e os operários, né? Que foi a divisão clássica que foi proposta pelo Taylor lá atrás, né? A gente também vai ter um conjunto de caixinhas, áreas, categorias, que não se conversam entre si. Elas só se conversam a partir desses intermediários semideuses, né? E, claro, a gente vai ter uma hierarquia onde você tem um deus no topo, no Olimpo. Que são, em algumas organizações, né? Eu não sei se vocês viram agora o caso da Caixa, por exemplo. A gente tem ilusões, né, de poder, delírios de poder completamente absurdos, né? Vocês já perceberam qual lado que eu tô aqui, né? Eu sou muito tendencioso na hora de falar de organizações máquina. E, gente, uma outra característica marcante das organizações máquina é que eles conseguiram criar um design organizacional que é muito louco, cara. É o seguinte, a galera que está na ponta, que geralmente conduz as operações das organizações, eles trabalham para quem está no centro. Só que quem conduz as operações e de fato entrega o valor é quem está na ponta, velho. E aí você tem uma galera que recebe salários estratosféricos no centro para fazer a aprovação e fazer o one-on-one e fazer a avaliação, fazer nine box. Eu não tenho nada contra os gestores, tá, gente? Em si, o meu problema é com o sistema de design organizacional vigente do discurso dominante.
Essa que é a questão. Imagino que muitos de vocês, inclusive, são gestores. Eu não estou aqui demonizando a figura de um gestor ou gestora, né? Estou aqui demonizando o sistema. Esse sistema máquina aí. E aí, lógico, né? Que quando a gente vai, então, para uma perspectiva sistêmica, de organizações orgânicas, o nosso paradigma não é de predição e controle, né? O nosso paradigma é de sentir e responder. Ao invés de eu tentar prever e controlar tudo que vai acontecer, eu vou deixar as coisas acontecendo, isso vai me fazendo sentir tensões e eu respondo a elas. Muito mais elegante do que predição e controle, meu Deus. E aí aqui, óbvio, a gente tem um monte de vários canais em que as equipes transdisciplinares, multidisciplinares podem se comunicar. Essas equipes, elas são feitas, obviamente, não só de pessoas que têm um conjunto de características parecidas, mas muitas vezes de diferentes partes da organização. Existe polinização cruzada em todas as áreas da organização. Na verdade, a gente acaba abolindo com o tempo, dentro desse tipo de modelo, a noção de área. Ou mesmo a noção de time. Até isso fica meio em dúvida. Assim, porque você começa a quebrar essas barreiras de interação entre as pessoas e começa a criar canais onde a cadeia de valor flui. Não importa se tem um setor ou isso ou aquilo. O que importa é que o valor tem que fluir, né? E a gente tem que conduzir as operações e a governança. Então, dentro desse tipo de modelo, cada unidade semi-autônoma pode construir a sua própria governança, né? E isso, obviamente, vai mudar aquele tipo de abordagem aqui, em que, ao invés de você ter a ponta trabalhando para o centro, você tem o centro trabalhando para a ponta. Né? São as pessoas que estão ali na ponta que têm que ter o máximo nível de autonomia para eles poderem decidir responder, sentir e responder às necessidades do mercado. Né? Como eu prometi que ia ser informal essa introdução, eu não vou falar para vocês todas as fundamentações por trás de tudo isso. Apenas seduzir vocês com o discurso aí. Então, assim, fazendo um deparo para vocês, né, onde nós temos um modelo de design organizacional baseado na predição e controle, a gente tem uma coordenação centralizada. Num modelo de sentir e responder, a gente vai para uma coordenação distribuída. Onde nós tínhamos departamentos, aqui nós temos equipes multidisciplinares. Onde nós tínhamos uma hierarquia burocrática, nós temos uma rede que é guiada pelas forças do negócio. Né? E onde a gente tem a centralização da autoridade nesse grupo de pessoas que pensam, a gente tem autonomia nas bordas. Né? E, claro, que a gente não pode falar disso sem falar de transformação cultural, né? Até porque cultura, sistema, design, mindset são as palavras mais utilizadas para falar sobre qualquer tipo de transformação social e a gente não poderia deixar aqui de incluir a nossa queridinha cultura, né? Então, antes de começar, eu quero fazer o mesmo exercício rápido que eu fiz com vocês quando eu trouxe o pensamento sistêmico e eu gostaria de saber o que vocês entendem por cultura. De novo, não existe uma resposta certa. Respostas rápidas, pipocadas, sempre tem algum milho que não estoura. Pra mandar ver. Conjunto de valores e crenças. E mais? O jeito como as pessoas fazem as coisas. E mais? É aquela que come a estratégia no café da manhã. E mais? Tem mais? São os hábitos, né? Os hábitos, os costumes. Ideias através de um convívio social. Tudo isso, galera. Tudo isso aí mesmo. Pode continuar. Oi? Não vi. É um não dito dentro de uma organização. Ah, legal. Essa é uma das minhas preferidas. Eu acho que cultura também pode ser como os hábitos do lugar, né, os comportamentos que criam uma identidade, né, como tem que ser as pessoas nesse lugar. Perfeito. Muito bom. Muito bom. E mais? Alguém dá mais? Beleza.
Então, gente, muita gente tentou responder essa pergunta, né? Eu não vou também trazer uma resposta vocês aqui hoje, eu trouxe aí, embora para mim todas as outras definições que vocês trouxeram também representam da mesma forma o que é esse negócio que a gente chama de cultura. Só que para mim eu enfatizo muito a questão do comportamento. Então, é um conjunto de hábitos, valores, crenças, pressupostos e comportamentos, né, e jargões, né, e símbolos, e processos, e ferramentas que as pessoas utilizam dentro de um determinado contexto social, né? Uma definição bem simples. Outra forma também de olhar para a cultura é olhar para ela como se ela fosse a sombra da organização, como se a organização ela fosse um objeto tridimensional e aí todo objeto tridimensional que recebe luz ele tem uma sombra, né? E muitas vezes a palavra cultura ela é utilizada para diagnosticar de uma forma generalizada os problemas da sociedade e da organização. O problema é a cultura, a gente não tem uma cultura de inovação, a gente não tem uma cultura disso, daquilo e tal. Eu quero trazer para vocês uma provocação de que a cultura não é fator determinante de sucesso. Ela é um resultado disso, ou da falta de sucesso. Então, muitas vezes, a gente vê aí muitos processos de change management, muitas consultorias que oferecem trabalhos tentando olhar para a cultura como se ela fosse possível reduzir ela em elementos, né, primordiais, estabelecer relações lineares de causa e efeito, buscar causas raízes e compreendê-la de uma forma totalmente objetiva, né? E não é de hoje, né, que olha-se para a cultura com uma perspectiva da complexidade e aceitando que essa intersubjetividade que a gente discutiu aqui, né? Então, junto com isso, eu quero trazer para vocês um modelinho que é bastante conhecido no mundo do pensamento sistêmico, que é muito utilizado para falar sobre transformação de sistemas e transformação cultural, né? Quando a gente olha para fenômenos sociais, e quando eu olho para um evento dentro da minha organização, por exemplo, vamos dizer que a gente está olhando para uma questão de... eu percebo que pessoas não participam na reunião que a gente tem de time. Algumas pessoas participam mais, outras pessoas participam menos. Isso é um evento, certo? Isso é o que eu estou percebendo aqui enquanto fenômeno observável, né? E aí eu percebi isso uma vez. Só que eu comecei a notar que isso acontecia cada vez mais e eram as mesmas pessoas. E isso começou a virar um padrão para mim, né? E aí eu começo a me perguntar, cara, o que é... Quais são os elementos que estão dentro da estrutura desse sistema que é a nossa reunião, porque uma reunião é um sistema, né? Que contribuem para que algumas pessoas falem mais do que as outras, né? Eu posso começar a procurar evidências aí, como entendendo, por exemplo, que a nossa reunião ela não tem uma estrutura, todo mundo fala a hora que quiser. Também não tem facilitação, né? E eu posso fazer uma inferência dizendo que, como não tem uma estrutura e nem facilitação, isso contribui para que as pessoas que são mais eloquentes dominem o espaço. Então, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou tentando investigar quais são os elementos na estrutura do sistema que contribuem para o evento que eu estou observando ali. E aí, esse modelo é interessante porque ele traz essa perspectiva de que, olha, você está observando eventos, mas existem todo um monte de coisas que você não está vendo que contribuem para que esses eventos se manifestem na superfície, né? E por trás de toda essa estrutura existem os modelos mentais, os pressupostos das pessoas, que fazem com que elas se comportem daquela forma também, ok? Só que quando a gente olha para esse modelo, é muito fácil a gente achar que os modelos mentais eles são a causa raiz de todos os problemas no universo, e que basta a gente mudar o mindset da galera e tá tudo certo. É a partir desse tipo de discurso que você tem as pessoas falando trabalhem enquanto eles dormem, e que você só é pobre porque você quer, né? Então eu quero remodelar esse diagrama para vocês, eu vou derreter esse iceberg. E a gente vai olhar para esses elementos aqui como estão todos interconectados. Não tem mais essa noção de que tudo emana a partir do modelo mental, mas o modelo mental é mais uma parte do sistema que influencia o todo, né? Só que, claro,
se a gente quer intervir em sistemas, e aqui vem o grande argumento, nós temos que falar sobre pressupostos, temos que questionar pressupostos e temos que investigar as estruturas. Não é à toa que a gente fala, quando a gente fala de machismo ou racismo, a gente está falando de problemas estruturais, né? Não adianta a gente simplesmente olhar na superfície. É isso. A gente vai ter que olhar como a educação é feita em casa, como acontece na escola, o que as crianças veem na televisão e por aí vai. Isso é investigar as estruturas do sistema, né? E partir de uma perspectiva de que, olha, tá tudo interconectado e é muito complexo, né? Então, assim, esse modelinho ele é útil para a gente fazer esses diferentes níveis de abstração, né, entre o que a gente está observando, e ele convida a gente a se perguntar qual é o pressuposto que está por trás desse tipo de comportamento, né? Qual é o pressuposto que está por trás de bater o ponto? Qual é o pressuposto que está por trás de microgerenciamento? Né? E quais são os elementos na estrutura que contribuem para que a gente tenha esse tipo de comportamento? Certo? Isso é justamente o convite do pensamento sistêmico, a gente sair de uma busca por soluções paliativas, superficiais e sintomáticas, né? E a gente tentar compreender o porquê que aquilo acontece. E, geralmente o reducionismo ele só consegue mostrar para a gente como acontece, não explicar porquê. O pensamento sistêmico ele foca nos porquês. Né? O que é que tem ali naquela estrutura que contribui para que isso aconteça. Tendo dito isso para vocês, eu quero trazer os últimos conceitos para a gente fechar e fazer um exercício. Então, eu quero trazer para vocês o conceito de caixa preta, que vem de uma das abordagens do pensamento sistêmico, que é a cibernética. E a ideia da caixa preta é o seguinte: toda vez que você está olhando para um sistema social, você tem que assumir que você está olhando para uma caixa preta. Isto é, você não sabe o que tem dentro dela. Né? Nós só podemos fazer inferências. Isso é a gente ter uma humildade ontológica, a gente assumir que, olha, não dá para conhecer objetivamente um fenômeno social. Né? Então, é tudo uma caixa preta. O que eu posso fazer com essa caixa preta, então? Eu vou fazer um recorte dos elementos que eu consigo observar dentro da caixa preta para eu fechar um contorno e identificar um sistema, que era o que a gente estava falando lá no início. Né? E quando a gente faz isso, quando a gente está interagindo com caixas pretas, e aí vem a nossa abordagem de intervenção em sistemas sociais, né? Nós fazemos experimentos, porque é uma caixa preta, cara. Eu não sei o que vai acontecer. Então eu faço um pequeno experimento que é seguro o suficiente para falhar. Veja bem, ele não é seguro o suficiente para tentar, ele é para falhar mesmo, ele é seguro para falhar. Significa que a energia que eu investi naquele experimento, ela não foi tão alta ao ponto de eu depois não conseguir fazer outro. Né? E eu consigo fazer um experimento que é pequeno o suficiente para fazer com que o sistema ele responda de alguma forma. Então o experimento ele vem aqui, gera um input, gera um estímulo dentro da caixa preta e a caixa preta me responde de alguma forma. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu percebo que existe um problema de segurança psicológica numa organização tal. Aí eu vou lá e vejo que as reuniões da galera são basicamente um status report para o gestor. Aí eu tenho uma hipótese. Se a gente tiver uma pessoa que não está no cargo de liderança facilitando a reunião, então talvez as pessoas vão ter mais segurança para se expressar nas reuniões. Né? Aí o que eu vou fazer? Vou fazer um experimento, que é tirar o gestor da reunião e fazer uma eleição para botar a galera, alguém dos funcionários para facilitar a reunião. E aí depois eu vou procurar evidências. Lembra? A gente tem evidências frias e evidências quentes. Né? Coisas que a gente pode medir e coisas que a gente não pode medir, que é totalmente subjetivo. Então, o que eu posso medir ali? Posso medir talvez o número de pessoas que falaram, né, na reunião, mas eu também posso observar a qualidade da comunicação, que é quente, totalmente subjetivo. Vocês estão entendendo? É um experimento simples que eu faria para testar uma hipótese em relação à questão de falta de segurança psicológica. Outro experimento simples que eu poderia fazer é a gente vai fazer um check-in e um check-out na reunião, que não tem. As pessoas vão entrar, vão falar como elas estão se sentindo e quando acabar elas vão falar como estão saindo. E aí eu vou avaliar algumas evidências possíveis, quentes e frias. Aí, né? Então, essa é a nossa abordagem de intervenção em sistemas sociais. Pequenos experimentos que estão mexendo no sistema como um todo. Né? E não é fazer reorg, não é mudar completamente a estrutura das organizações de uma vez, mas tentar atender aquelas necessidades imediatas que eles têm ali. E que realmente afetam o sistema como um todo. Né?
Eu não gosto de tentar melhorar apenas uma parte do sistema, porque se eu troco uma parte do meu carro, eu não melhorei o carro como um todo. Né? E não adianta eu ter um conjunto de melhores partes de todos os carros, porque se eu tenho as melhores partes de todos os carros, eu não vou conseguir nem montar um carro. Né? Então, é uma abordagem bem... A gente chama isso de adjacente possível. Né? A gente busca aquilo, o caminho mais próximo que a gente consegue explorar para a gente interagir com essa caixa preta e transformar de alguma forma a estrutura, os comportamentos e o que está acontecendo ali. Né? E isso só é possível ser feito com essa perspectiva de complexidade, né? De entender que a gente não está lidando com uma máquina, a gente não está lidando com... Por mais que um foguete seja complicado, ele ainda só é complicado, ele não é complexo. Né? Não é complexo como criar um filho, não é complexo como estar numa organização e interagir com pessoas. É muito complicado, mas não é complexo. Né? E aí eu quero trazer para vocês a noção, então, de dificuldade versus bagunça, né? Que está relacionado com esse negócio de complicado e complexo. Quando você está lidando com uma coisa que é difícil, você geralmente está num tipo de problema, você está lidando com um tipo de problema onde você lida com coisas que você conhece, aquilo que você já sabe, você sabe aquilo que você já sabe, né? Ou você sabe aquilo que não sabe. Faz sentido para vocês? Isso são coisas difíceis. Quando eu já sei o que eu não sei sobre aquilo, né? Ou quando eu sei o que eu sei. Beleza, legal. Mas e agora quando eu não sei o que eu não sei? Ou quando eu não sei o que eu sei? Aí o negócio fica complicado. Né? Então eu quero trazer para vocês a noção maravilhosa do Russell Ackoff, que é um grande pensador sistêmico que eu gosto muito, de bagunça. O Ackoff ele vai falar o seguinte, olha, um problema ele é uma abstração da realidade. Da mesma forma que um átomo é uma abstração quando você olha para uma cadeira ou para um pedaço de madeira e você fala que aquilo é um conjunto de átomos. É uma abstração, certo? A gente está abstraindo. Você não está vendo o átomo. Da mesma forma que o problema ele não existe, ele existe na sua cabeça e você identificou o problema. Lembra lá atrás quando a gente falou que um sistema ele é um conjunto de coisas que se relacionam entre si? Um problema ele também é um conjunto de coisas que se relacionam entre si. Então um problema também é um sistema. E geralmente quando a gente está lidando com problemas sociais, a gente está lidando com um sistema de problemas. Né? Ou seja, a gente está lidando com um monte de abstração. A diferença de quando a gente está lidando com um problema que é complicado para um problema que é complexo é que num problema complicado, geralmente a gente ainda consegue identificar causa e efeito, relações de causa e efeito, a gente ainda consegue entender aquilo que a gente não conhece sobre aquilo, a gente consegue entender quanto que a gente tem que chamar um expert e por aí vai. Quando você está lidando com problemas complexos, é uma sensação de estar perdido completamente. Né? E essa noção ela é muito essencial e vários outros modelos falam sobre isso. Tem o Kneffin, tem a matriz do Ralph Stacey. Muitos autores e autoras falaram sobre isso, sobre essa distinção. E ela é essencial por quê? Porque hoje nós estamos tentando resolver problemas complexos com abordagens complicadas. Né? E o convite aqui é que não tem como você resolver lidar com questões sociais com uma ciência mecanicista. Né? E há toda uma revolução no campo das ciências sociais acontecendo em função disso nos últimos 70 anos. Né? Só que o meio organizacional, existe um mito de que gestão é uma teoria científica. Já ouviram esse mito? Existe esse mito, cara. Ele é muito poderoso. Né? Então as pessoas elas tentam tratar a gestão como algo que lida com evidências frias e como algo objetivo. Mas a gestão é um trabalho com pessoas. É um trabalho social. E um sistema social ele não é complicado, ele é complexo. Seja lá qual for. Se você tem 2 pessoas, você já tem um sistema social. E ele é bem complexo. Mesmo se você só tem 1 pessoa. Né? Então, gente, acabou aí a bucha de teoria. E eu queria abrir rapidamente para vocês, 5 minutos, se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta. E aí eu vou convidar vocês para a gente fazer um exercício de mapeamento. Vou convidar para vocês para a gente desenhar o processo de fazer uma torrada. E eu quero que vocês representem isso como um sistema. Então tá aberto aí
Comentários? Pode trazer, querido. Gustavo? Opa, cara, não vi que você tinha falado comigo. Cara, eu trabalho com consultoria de aprendizagem. E, cara, uma pergunta que eu acho que você deve ouvir toda hora. Como trabalhar com essa galera que ainda não está nessa vibe? Quando você pega, por exemplo, eu cheguei na Target 2 pelo aquele seu artigo fazendo algumas críticas ao livro do Laloux. Quer dizer, acho que eu comecei de trás para frente. E eu falei, pô, que maneiro. O cara no mínimo, tem peito para criticar o livro do cara. E foi incrível, assim. Eu vi você falando das taxonomias, de falácias, etc., aquilo tudo. Mas quando você chega no ambiente real, cara, e vocês talvez tenham essa moral de peitar o cara e falar, pô, nós somos isso. Então, assim, você já tem uma autoridade em algum lugar. Como você consegue, sabe, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, como é que você consegue... É quase que um hacking mesmo, porque você precisa entrar dentro do... meio que oferecer o que o cara quer, entregar o que ele precisa. Fala um pouco disso, cara. Como é que você vê esse dia a dia de você entrar numa empresa comando e controle total e com uma abordagem trazendo um pouco dessa visão sistêmica, trazendo um pouco desse olhar de autogestão, mas sem também querer mudar tudo, porque causa um impacto, né? Você traz aquele pânico geral e os caras te expurgam, ou você não consegue nem fazer o minimamente, né? Perfeito. Cara, isso é um desafio, né? Eu não vou te dizer que a gente encontrou uma resposta para isso. E vou mostrar aqui para vocês um tipo de trabalho que a gente faz para vocês entenderem aí a abordagem. É o seguinte, eu faço muito trabalho que não é de autogestão, tá? Trabalho com muitas organizações como controle, algumas bem emblemáticas, assim, e bem conhecidas. Então, eu não preciso comunicar isso para o meu cliente, tá? Eu não preciso comunicar para ele que eu estou trabalhando com uma abordagem sistêmica ou que eu quero que ele vá para um modelo Y orgânico e tal, né? Eu tento transmitir isso a partir do tipo de artefato que eu trago para os clientes. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês um tipo de coisa que geralmente a gente faz em qualquer tipo de trabalho de consultoria, que é um mapa de tensões. Que, inclusive, vou aproveitar aqui que eu não fiz nenhuma vez o jabá do nosso curso. A gente tem um curso de pensamento sistêmico e complexidade aplicado ao design organizacional. E lá a gente ensina a fazer esse tipo de abordagem que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Inclusive, a próxima turma começa semana que vem. Tá partilhando? Não. Deixa eu botar aqui. Opa, foi. Beleza. Então é o seguinte, para responder a sua pergunta, esse aqui é o tipo de abordagem que a gente tem quando a gente quer entrar numa organização e começar a entender a bagunça deles. O que é isso aqui? Isso é um mapa que mostra narrativas que as pessoas contam pra gente quando a gente entrevista elas e pergunta pra elas coisas como: o que te impede de fazer o seu trabalho da melhor forma possível? Ou se você fosse contar pra uma pessoa que não trabalha aqui como é trabalhar aqui, o que você falaria? Esse tipo de perguntas iniciais para abrir uma conversa e nós começarmos a cavar tensões, né? O que são tensões? São falas que as pessoas trazem que parecem dizer que elas gostariam que as coisas fossem diferentes do que é hoje. Beleza? E aí, olha só, cada pontinho vermelho desse aqui é uma narrativa. Coisas como: prioridades mudam o tempo todo, não existem domínios bem definidos, às vezes nós ficamos em umas discussões estruturadas em que rola essa busca pelo consenso. Ou seja, cada uma dessas é uma narrativa. Depois eu pego essas narrativas e agrupo elas em categorias. Essas categorias vêm de vozes da minha cabeça, né? E eu sou bem sincero com meus clientes em relação a isso. Não é um diagnóstico, não é nada, é só um mapa de narrativas, né? E aí, a partir disso, cara, eu começo a construir hipóteses, né? Então aqui, uma hipótese talvez mais fácil de entender, olha: se explicitarmos os nossos acordos como eles são hoje, conseguiríamos perceber melhor o escopo de cada um e evoluir nossa estrutura. E aí,
As hipóteses são sempre condicionais. Se isso, então aquilo, né? E cada hipótese vai ter um ou mais experimentos conectados a ela, certo? Então, eu não preciso falar a palavra sistema nenhuma única vez para o meu cliente. Mas a partir do momento que eu mostro para ele o processo que eu estou utilizando para entender as tensões dele, beleza, tá. Então, agora eu estou vendo o que você está fazendo, né? Então, o hack aqui é sempre ir de uma forma oblíqua, né? Não bater de frente, não, em momento algum, questionar o pressuposto tão valioso da galera de frente, porque aí já vai azedar logo a relação e você não vai conseguir fazer nada, né? Então, mas ao mesmo tempo, eu particularmente não consigo fazer isso sem ser transparente. Eu deixo claro para os meus clientes o que me incomoda, né? no que eu estou observando na organização e tal. Eu não vou ser condescendente, né? Mas também não vou bater de frente com alguns desses pressupostos. Tipo, por exemplo, o pressuposto mais clássico que a gente encontra é avaliação individual, avaliação de performance individual. Né? A gente tem 1 milhão de textos criticando isso e o tempo todo descendo o cacete nesse tipo de coisa. Mas, cara, muitos dos meus clientes fazem isso. Eu não vou bater de frente com eles por causa disso, porque eu ainda não consegui mostrar para eles alguma coisa para que eles vejam valor, né, em mudar isso. Não sei se isso te oferece alguma coisa. Super. Mas, por exemplo, você falou do safe to fail, né? Que é uma abordagem que está aí dentro. Quer dizer, se você está fazendo hipóteses que isso vai virar isso, você tem que colocá-la na prática. E o cara do lado de lá tem que entender esse conceito, né? Do safe to fail. Porque muitas vezes o consultor tem a bala de prata. Né? Aquela coisa do, o cara chegou, a gente trouxe o cara que é o pica das galáxias para resolver o problema aqui. Então, quando você traz esse cara tem a resposta certa, sempre. E assim, é até a posição desse cara, se ele não tiver, ele vai arrumar a resposta, porque ele não pode sair de lá sem resposta. Então, você entra num ciclo horrível, né, cara? Porque você vai falar, não, eu vou fazer uns testes aqui, vou rodar uns protótipos. Esse lugar que é um lugar onde já te excluem, né? Aquela coisa parece... já te excluem metade do... Os caras já não te ligam na segunda, né? Você não tem a segunda reunião, né? É isso mesmo. Isso acontece bastante com a gente, tá? Não vou mentir. Só que o lance é que, cara, a gente realmente peita, né? Como você falou. A gente tá num lugar muito privilegiado de chegar e falar, eu só topo se for assim. Né? E ainda tem um outro problema que a gente costuma brincar dizendo que é o dilema do vampiro. Porque por mais que você explique para a pessoa o que você vai fazer e como você trabalha, que a gente trabalha com escopo aberto e a gente tá fazendo hipóteses, a gente não tem certeza de nada que a gente vai te entregar, e a pessoa tá dizendo, sim, legal, tô entendendo. Ela não tá entendendo, a maioria das vezes, né? O que é o dilema do vampiro? É você perguntar para uma pessoa se ela quer virar vampiro. E ela dizer que quer virar vampiro, mas ela não sabe como que quer virar vampiro. Ela fala que sabe, entendeu? É foda. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, querido. Lorena, você ia falar aí? Eu ia te perguntar algo meio que na linha de... Não peguei o nome do moço que fala agora. Na consultoria acontecia também muito comigo, e queria saber se acontece com vocês e como que vocês lidam nesses casos, quando o cliente já acha que sabe qual é o problema e já te dá um diagnóstico e já te fala, eu quero o remédio para isso aqui, porque eu já sei o que está acontecendo. E não deixa você fazer todo esse trabalho de diagnóstico, de hipóteses, eu acho que, ou você mostrar 5 hipóteses aí, o cara fala, não, essas outras 4 pode descarta. Como que você faz? Então, mais uma vez, a gente volta no mesmo lugar, né? Primeiro que a gente está num lugar privilegiado mesmo, de chegar e falar, cara, se eu não puder ir lá e fazer as minhas investigações e trazer para você o meu material e você não considerar isso, não topo. Toma o seu dinheiro de volta, falou. Realmente, assim. Outro lugar é investigar de uma forma apreciativa por que a pessoa acha que isso é aquilo ali, né? E isso envolve um trabalho mais difícil que eu confesso para vocês que eu sou péssimo em fazer. Eu sou muito impaciente. Mas tem algumas pessoas aqui na TT que fazem muito bem. Eu pessoalmente, geralmente, cara,
eu desisto. Tipo, falou, não é pra mim esse tipo de trabalho, é nóis, eu trabalho com esse tipo de abordagem aqui, se vocês estiverem interessados, me chama pra isso, né? Privilégio total, né? White people's problem. Mas é isso, assim, porque realmente, galera, isso é um problema que acontece o tempo todo. O que mais tem, velho, é o cliente que já tem todas as soluções e só quer você para validar a hipótese dele. E é por isso que a gente brinca dizendo que trabalhar com consultoria é muito fácil, velho. Difícil é você fazer algum projeto legal. Você ganhar dinheiro com isso é muito tranquilo. Muito tranquilo. A galera compra todo tipo de coisa, velho. Todo tipo de coisa. Né? Liderança facilitadora, adaptativa, evolutiva, não sei o que. Qualquer coisa. E mais? Posso falar? Você falou que é um mito de que a gestão é uma teoria científica. Quando eu trabalho o pensamento sistêmico como um novo paradigma da ciência, acho que a gestão, as políticas públicas, elas são feitas por pessoas. Muitas delas cresceram, foram educadas no século XX, debaixo de agem com pressupostos desenvolvidos a partir dessa ciência tradicional mecanicista, né? Então, a gente pensa, o modelo mental é de reduzir, de pensamento linear e coisa e tal. E nessa ideia do pensamento sistêmico como um novo paradigma de ciência, considerando a intersubjetividade, a complexidade, a instabilidade de mundo, mostra-se que o pensamento sistêmico é também científico, e que para quem acha que gestão é ciência, beleza, a gente não está fazendo nada não científico quando está propondo o que a Target vem propondo para as organizações. Perfeito. Acho que talvez eu tenha, então, me expressado mal, tá? Quando eu referi a isso, eu estava querendo dizer que por existir uma necessidade de enfatizar que gestão é uma teoria científica, focou-se muito numa perspectiva científica mecanicista, de criar uma gestão que pudesse, né, ser mensurável, que trouxesse todas essas questões. Mas agora, principalmente com a pandemia e com essa questão do negacionismo, recrudesceu um pensamento muito, muito científico tradicional também, né, da produção de vacinas, da produção de medicamentos, da atuação do médico, fortalecendo muito a ideia mecanicista. Então, é um trabalho grande para a gente. Total. E ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo que foi muito valorizado esse trabalho de uma ciência ortodoxa e objetiva, se a gente não olhar, né, para as questões estruturais que contribuíram para que a gente tenha esse tipo de pandemia, a gente só vai ter cada vez mais. E, na verdade, isso é só o início, né? Exato. E é só mais um dos vários resultados da devastação dos ecossistemas que a gente tem feito, né? E para poder associar a pandemia do Covid com desmatamento, por exemplo, ou com as pessoas comerem carne, né? Uma perspectiva linear não vai conseguir trazer isso. E as organizações educacionais e de pesquisa são extremamente ortodoxas, conservadoras. Total. Você por acaso trabalha com a Vasconcelos? Sim. Ah, que legal. Eu gosto muito do trabalho dela. Eu tento divulgar isso, porque eu trabalho no curso de medicina. E o projeto pedagógico para a formação de médicos, no papel, ele é sistêmico. As políticas públicas sociais que vieram depois da Constituição são sistêmicas, e elas não dão certo, porque as pessoas são muito mecanicistas na aplicação disso, né? Então, a minha missão, assim, é divulgar isso e ir comendo bem pelas beiradas, bem devagarzinho, sem bater de frente, porque não adianta falar de outro jeito, que as pessoas falam assim, é legal, concordo, mas ninguém pergunta o que é mesmo que você está falando. Perfeito. Gente, essa autora que eu falei para vocês aqui agora, que eu estava perguntando para a Raquel, Maria José Vasconcelos, é uma autora brasileira muito boa, e ela tem um dos melhores livros que eu conheço escritos em português sobre o pensamento sistêmico, que como é que é o nome? Pensamento Sistêmico, Novo Paradigma da Ciência, né?
Acho que é isso. Então, recomendo para vocês aí, quem quiser uma introdução em português e que te dá uma visão mais ampla do que é todas as abordagens e tal, eu recomendo muito esse livro. Ali, Pensamento Sistêmico, Novo Paradigma. Isso aí. Da ciência. Maria José Vasconcelos. Uma mulher brasileira, velho, falando sobre isso. Temos que divulgar muito isso. Muito mesmo. E mais, alguém quer trazer mais alguma coisa? Posso só trazer aqui uma questão do quanto vocês sentem isso também no dia a dia aí, porque eu quero que a gente continue logo, mas é só para entender o quanto ainda existe de medo, insegurança, por mais que exista aí sei lá, né, o que eu quero exemplificar. Às vezes eu falo assim, putz, cara, eu estou tendo contato agora com o mundo ideal, eu achava que isso era utópico até ontem, né, até anteontem, agora estou encontrando a minha galera que pensa igual a mim e tal, não sei o quê, e quantas pessoas ou quantas organizações, de repente, não tomam contato com isso e falam, não, peraí, calma, não é bem assim, na hora do vamos ver. Não, opa, peraí, não, pode ser que tenha gente fazendo isso, né, vivendo assim, utilizando esse novo paradigma no dia a dia, na prática, mas não, peraí, calma, porque aqui não é, ainda tem muita dessa insegurança e muito medo também de aplicar isso, sempre. Uhum. Então, o que eu mais encontro, Pri, é, na verdade, o dilema do vampiro, que eu falei. As pessoas acham que elas entendem o que a gente quer dizer com uma abordagem sistêmica, uma abordagem autogerida e tal. A gente tem muita gente chegando pra gente falando que é isso que eu quero, é isso que eu quero. Dá pra mim. E aí, na hora que você começa a trazer de fato o que isso implica, aí a pessoa percebe que ela não quer virar vampiro, entendeu? Mas ela já tá no processo, já foi mordida. Isso é o que eu mais tenho encontrado hoje, porque popularizou muito, né, velho? A gente já tá hoje com um dos livros mais relevantes do pensamento sistêmico que já foram publicados, que é o Limites para o Crescimento, já foi publicado agora há 50 anos, né? Então, assim, a gente já está falando disso há muito tempo mesmo. E acaba chegando para as pessoas, né, como uma abordagem sistêmica, sendo, por exemplo, você ter o tipo de coisa que chega para mim, gente. Queremos fazer um dashboard de cultura para poder medir os indicadores da nossa cultura e entender se os desejos do CEO estão sendo manifestados na cultura da organização. Esse é o tipo de pedido que eu recebo, sacou? É muito sério esse negócio de objetividade, de mecanicismo. E a pessoa está me pedindo isso achando que isso é super sistêmico. Então, assim, é trabalho de formiguinha, né? Todo dia a gente tá aí tentando apagar o incêndio como um beija-flor, né? Mas não vou mentir pra vocês, não. O negócio tá feio. E nessa popularização acaba acontecendo exatamente o efeito contrário, né? Acaba trazendo algo estruturado para algo que deveria ser totalmente sistêmico. Não, vamos estruturar essa organização sistêmica aqui, aí já cagou tudo. Isso aí. Não falei nenhum nome, tá tranquilo. Tá de boa. Vamos fechar com um exercíciozinho? A gente poder brincar um pouco de colocar na experiência, na prática de alguma forma, essas coisas que a gente falou aqui. Eu vou trazer para vocês agora, talvez vocês já conheçam, alguns de vocês já conheçam, ele é muito conhecido, que é um exercício onde vocês vão ser convidados a pensar de uma forma sistêmica. Vou pedir... Não, eu vou partilhar, se der pau eu passo para a Tami. Então, peraí. Stumbled across a simple design exercise that helps people understand and solve complex problems. And like many of these design exercises, it kind of seems trivial at first, but under deep inspection, it turns out that it reveals unexpected truths about the way that we collaborate and make sense of things. The exercise has 3 parts and it begins with something that we all know how to do, which is how to make toast.
It begins with a clean sheet of paper, a felt marker, and without using any words, you begin to draw how to make toast. And most people draw something like this. They draw a loaf of bread, which is sliced, put into a toaster. The toaster is then deposited for a course of time. It pops up, and then voila, after 2 minutes, toast and happiness. Now, over the years, I've collected many drawings of these toasts, and some of them are very good because they really illustrate. Oi? Maximiza o vídeo. Aí, agora dá para ver a legenda direito. Valeu. Peraí, que agora eu vou. The toast making process quite clearly. And then there are some that are, well, not so good. They really suck, actually, because you don't know what they're trying to say. Under close inspection, some reveal some aspects of toast making while hiding others. So there's some that's all about the toast, right? And there's all about the transformation of toast. And there's others that are all about the toaster, okay? And the engineers love to draw the mechanics of this. And then there are others that are about people. You know, it's about visualizing the experience that people have. And then there are others that are about the supply chain of making toast that goes all the way back to the store. It goes through the supply chain networks of teleportation and all the way back to the field and wheat. And that one actually goes all the way back to the Big Bang. So it's crazy stuff. Tudo bem, eu só queria mostrar esse início para vocês entenderem a proposta do exercício. Depois ele só vai brincar um pouco mais em relação a isso, tá? Então, o desafio é o seguinte, vocês vão ter 5 minutos para desenhar o processo de fazer uma torrada. Vocês podem fazer isso na mão, se vocês tiverem aí papel e caneta, tá? Ou vocês podem fazer isso no Miro, se vocês tiverem alguma intimidade com o Miro, que é uma ferramentinha virtual para fazer desenhos e esse tipo de coisa, tá bom? Então, eu vou passar o link aqui para vocês. E aí aqui neste quadro, vou partilhar ele e mostrar. Aqui está o link para vocês entrarem, quem quiser fazer aí, quem quiser pode fazer no papel com caneta, tá bom? E aí eu vou só mostrar aqui para vocês, então, explicar. Cada quadro desse é um quadro individual de uma pessoa. Ó, você dá um zoom, entra aqui. E aí aqui já tem vários ícones que você pode utilizar para desenhar o processo. Aí olha só, quando você pega um ícone, você clica nele, aparecem umas bolinhas do lado. Se você clica aqui e arrasta para outro, você cria uma setinha. Simples assim, beleza? Se tiver tendo dificuldade no Miro, desapega, faz no papel. Tá bom? Então vamos lá, galera. 5 minutinhos para vocês mostrarem aí todos os elementos que vocês observam no sistema que é o processo de fazer uma torrada. Fernanda botou até a empresa que faz as torradeiras ali. Eu adoro ver as diferentes perspectivas do negócio. Muito bom. Alguém botou uma foto aqui? Isso foi um desenho de verdade ou você pegou na internet? Tá muito bom esse desenho. Galera, provavelmente algumas pessoas não vão conseguir terminar, tá? Não tem problema, o tempo é muito curto mesmo. Mas eu queria te convidar a observar o que aconteceu com você quando você teve que desenhar um processo em que você tem que incluir partes que se relacionam e formam um todo. Esse tipo de exercício da gente tentar expressar visualmente as relações é, de fato, uma das coisas que eu mais utilizo no meu dia a dia como consultor, lidando com problemas complexos. É muito legal o poder da representação visual, porque, primeiro, que aquele ditado clássico de que uma imagem vale por mais do que 1000 palavras, ele é sempre verdadeiro, né? E depois, quando você olha para uma imagem, você está olhando para o todo, né? Você está olhando para a composição da obra, né? Então, você não está apenas observando uma parte. Então, de fato, desenhar as relações que a gente observa nos sistemas é uma das ferramentas mais utilizadas, né, dentro da abordagem de pensamento sistêmico, dentro do campo do design organizacional, né? A gente usa bastante isso. Eu quero mostrar para vocês aqui, eu convido vocês depois a olharem os desenhos uns dos outros, para vocês apreciarem a intersubjetividade do processo de fazer uma torrada também, né? E vou mostrar para vocês aqui rapidão como é que ficou o meu desenho. Lógico que eu tive mais que 5 minutos para fazer isso, né?
Mas só para ressaltar para vocês como esse exercício ele pode ser interessante e poderoso, né? Então, o meu desenho ele inicialmente ficou assim. Aqui está o processo da torrada, né? Eu quis evidenciar que a energia vinha de uma hidrelétrica e tal, e que o processo todo de produção, desde da fazenda que produz o trigo e tal, até chegar na padaria para depois ser comprado por alguém para poder fazer a torrada, né? Depois eu coloquei alguns nomes ali. E de fato, assim, muitos dos mapas que eu faço às vezes para os meus clientes, lidando com problemas complexos, parecem com isso. Parece com esse desenho aqui de uma torrada, né? Às vezes são mapas causais, aqui eu não estou olhando para a relação de causa e efeito, né? Mas são mapas, são diagramas e tal, e eles ajudam a gente a perceber as relações entre os elementos, né? Bom, eu não vou ter tempo para falar sobre o nosso metamodelo hoje. Eu convido vocês a se inscreverem no nosso curso de Pensamento Sistêmico e Complexidade aplicado ao design organizacional. Eu quero finalizar esse encontro com vocês, trazendo para vocês o seguinte. Quando a gente não olha para o mundo, considerando a intersubjetividade, considerando a complexidade, considerando a dialogicidade, considerando a instabilidade, a volatilidade, a gente corre um grande risco de ignorar as interconexões entre os elementos de um sistema. E isso faz com que a gente, às vezes, pode assumir que existe uma única causa para algum fenômeno que a gente está observando, né? Geralmente, na maioria das organizações que eu conheço, a causa para a maioria dos problemas é sempre algum estagiário, aí é só demitir ele. Isso é um excelente, né? É um fruto muito comum desse tipo de perspectiva. Então, e há também aqui um outro risco muito grande, que é tentar observar apenas aqueles fenômenos que a gente pode medir, ou seja, tentar olhar apenas para dados frios, né, e ignorar os dados quentes. Então eu quero trazer um convite para vocês. Claro que isso depende de cada um de nós como agentes de mudanças ou dentro dos nossos próprios privilégios, mas o convite é para que a gente trabalhe, né, para um mundo onde nós temos organizações em que a transparência é mais valorizada do que os segredos, um mundo onde a gente tem organizações construídas mais na base da confiança do que no medo, onde a gente tem mais experimentação do que planos infinitos, onde a gente tem mais autonomia do que controle e, claro, onde a gente tem mais redes do que hierarquia. Eu gostei bastante de trocar essa ideia com vocês hoje aqui. Eu, inclusive, posso ficar mais um pouquinho, se alguém tiver perguntas, comentários, quiser trocar mais uma ideia, eu estou super tranquilo agora. Quero honrar o nosso horário aí, agradecer que todos vocês vieram. Deixar mais uma vez o convite para o nosso curso do Pesca, que começa semana que vem. E participem da rede também, a gente tem uma rede no Slack, onde temos várias pessoas interessadas nesses temas, a gente está ali discutindo sempre, todo mundo convidado, uma rede aberta. Então é isso aqui da minha parte. Agora eu vou abrir. Quem quiser ir honrar o horário, gente, beijo. Obrigado por vir. Quem quiser ficar mais um pouquinho trocando ideia, tamo junto. Fernanda, pode trazer, querida. Queria primeiro parabenizar, adorei conhecer vocês. Eu senti um tempão já que eu estava tentando estar em algum lugar onde vocês estivessem. E queria muito fazer uma pergunta, na verdade, que eu acho que para mim é o grande vilão do pensamento sistêmico. Eu tento colocar muito nos meus projetos e tento dançar a dança do mundo hoje, mas eu acho que o grande vilão do pensamento sistêmico é a urgência que a gente vive hoje, sabe? E aí eu queria entender como é que vocês lidam com essa questão da urgência, porque tudo é muito urgente, né? Então parece que as pessoas não querem se dedicar a pensar essas relações, né? Elas querem uma fórmula mágica. Geralmente eu trabalho com facilitação, consultoria, tento colocar a fórmula mágica na proposta, mas eu sempre, quando eu entro, eu falo, a janelinha que eu entro é onde eu entro. Aí depois, igual você falou, não precisa dizer o que você vai fazer. O importante é estar ali dentro e fazer o trabalho. Mas a urgência, eu percebo, é um grande vilão de quem aborda esse pensamento sistêmico, complexo, por aí vai. Queria ouvir você sobre isso. Eu vou te falar mais uma vez aí, não sei se a Tami quer trazer alguma coisa, mas o negócio tá feio para todo mundo, viu? Não é diferente aqui. E
tudo é sempre para ontem, não tem tempo, e ao mesmo tempo também não tem tempo para poder olhar para soluções. Então, assim, eu odeio ter que voltar para esse lugar, mas o que eu percebo no nosso trabalho é que a gente está ainda nesse lugar de privilégio, de poder negar trabalhos que não queiram aceitar, né, essa forma de trabalhar. E é um lugar muito privilegiado da nossa parte, né? E mesmo assim, aí eu volto pro dilema do vampiro. Né? Não, beleza, eu entendo, leva tempo e tal. Aí chega lá e. Mas então, não tô vendo nada. Né? Então, assim, mas para não te dizer que eu não vou te oferecer nada, Fernanda, a gente tenta resolver isso com experimentos pequenos, tá? Então, geralmente a nossa forma de trabalhar são contratos curtos, geralmente entre 3 e no máximo 6 meses. Um contato muito próximo com os sponsors, com quem contrata a gente, né, para fazer o trabalho de consultoria. E realmente tentar propor experimentos mais simples possíveis, que tenham algum impacto, mas que ainda assim sejam seguros para falhar, né? E muitas vezes a gente não tem esse debate de convencer a galera e tal disso. É mais um lugar de, olha, é isso aqui, vamos. Porque é muito difícil a gente ter uma conversa com o cliente e o cliente entender todos os pressupostos que a gente está trazendo, né? Raramente isso acontece. Na verdade, eu ainda não tive esse tipo de encontro. Se eu encontrar esse cliente, eu caso com ele. Então, é meio que numa de 880, vamos, não vamos, e o que a gente tem para oferecer é isso, mas ao mesmo tempo tentando lidar com a resistência trazendo experimentos pequenos. Mas só um detalhe antes do passar para a Tami, a gente não faz experimentos pequenos só por causa disso, tá? Porque realmente experimentos pequenos são, para nós, a melhor forma de fazer qualquer tipo de intervenção. Eu concordo, eu sou cientista comportamental, então eu entendo perfeitamente os microexperimentos, né? São muito necessários, seguros e divertidos. Sabe um lugar que eu acho que, e onde eu atuo bastante, é o governo. O governo, ele tem uma cultura muito processual e muito amarrada, e isso permite eles entenderem o tempo que as coisas levam. Então, eu acho que acaba sendo, parece uma surpresa, né? Eu trabalho há muito tempo no governo, e isso, eles entendem mais que tudo leva um tempo, que está tudo interconectado, que eu mexo aqui, mexe lá, e que não é uma fórmula mágica, e por aí vai. Que área do governo que você trabalha? Eu trabalho com o governo federal, então eu trabalho mais voltado para altos executivos do governo. Eu trabalho na escola do governo, então é muito... Lá a gente entende bem os processos, e o nosso público entende bem o processo. Então, para perceber como que o contexto importa, né? Então, assim, o contexto lá, que é um contexto que às vezes é ruim, nesse sentido que tudo demora, tudo está amarrado, né? E por aí vai, mas é um contexto que o pensamento sistêmico é permitido, porque há esse lugar de espera, né? Não adianta a gente correr, porque no contexto privado, não, né? Tudo é muito rápido. Também atuo no contexto privado e tem uma diferença nessa questão. A ansiedade é maior. No governo, você tem tempo de amarrar todos esses atores, assim. Então, a gente trabalha muito com a questão de atores e o que cada influencia e tal. Mas muito bacana, adorei conhecer a sua abordagem, a sua forma de falar, e fiquei muito feliz. Espero poder estar aí no curso com vocês. Massa, valeu, querido. Eu tenho hipótese, tá, sobre a questão do governo ter uma abertura maior, eu percebo isso também, trabalhando com a galera. E a minha hipótese é que tem mais gente das ciências sociais nesses lugares. É verdade esse bilhete. Também tem, muito. Porque você sabe, né, galera na gestão... Então, e lá não tem a urgência, não tem a urgência da lógica do mercado, entende? Isso ajuda. Né, a estabilidade, que ao mesmo tempo aprisiona, nesse caso do pensamento sistêmico, ela traz calma para a gente não entender, mas mergulhar mais no contexto, sabe? Mas esse universo da gestão no governo federal,
desses autogestores com que você lida, né, são pessoas que estão lá para pensar e para fazer políticas públicas. Então, tem uma política pública como a da saúde, por exemplo, que diz que o sistema de saúde tem que estar organizado em redes poliárquicas, horizontais e tal, porque é um sistema complexo, que está tudo interligado e tal. E aí põe as pessoas para trabalhar, mas quem executa esse sistema está no nível municipal. 5.500 municípios pequenininho, com gente que não pensa, e as pessoas que no processo de trabalho devem agir horizontalmente, no seu processo de administração de pessoal, são verticalizadas numa estrutura hierarquizada, fechada, atravancada, então é esquizofrênico pra caralho, porque a pessoa não sabe se ela... E aí a coisa não acontece. Mas, sabe assim, não é nem defendendo, mas assim, o ganho da pandemia foi que o alcance agora que a gente teve nessa plataforma aqui, né, nessas janelinhas, foi que a gente conseguiu falar com os municípios e estados. Então, isso foi, para mim, a grande revolução na parte educacional do governo, na pandemia, né? Porque antes você não conseguia, você não consegue tirar o prefeito de dentro lá da prefeitura para ir para Brasília se capacitar, e agora não, ele fica 2 horas aqui, escuta um pouco, claro que é um trabalho de formiguinha, mas que deu essa amplia possibilidade, né? Esse fato de a gente estar remoto ajudou muito nisso, assim, a gente conseguir falar com os municípios e com os estados. Então, assim, há esperança, gente. Eu sou uma sonhadora como vocês. Sonho com um mundo diferente também, mas faço a minha parte. Bora lá. Tchau, pessoal. Obrigada, viu? Valeu. Tchau. Então. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Um beijo. Foi ótimo ver vocês. Até mais. Até.